Então vamos lá. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos, né, ao nossa primeira oferta da disciplina de audiodescrição didática. Essa é uma versão nova da disciplina, né, das ofertas anteriores de audiodescrição que a gente já fez, mas mais voltada mesmo pro fazer docente, né, para os professores e para a utilização dessa tecnologia assistiva dentro de sala de aula e em ambientes acadêmicos, né, contextos escolares. Meu nome é Luciana Perdigão, eu tenho 48 anos, 1,67 m, por volta de 70 quilos. Eu sou uma mulher branca, tenho cabelos curtos, levemente cacheados, um pouco louros, um pouco grisalhos. Eu uso óculos de armação preta, alguns acessórios, brincos, e eu tô com uma blusa coral escrito Alter, em azul. E tô no meu ambiente aqui do home office, tem uma cama com uma estante com os livros atrás de mim. E quero apresentar e dar as boas-vindas também para os meus colegas Felipe e Mariana. Felipe, se apresente, Mari. Boa noite aí, pessoal. Meu nome é Felipe Monteiro, tenho deficiência visual, 45 anos e 1,70 m. Eu sou um homem branco, pele morena clara, cabelo, sobrancelhas e olhos castanhos escuros. Estou com uma camisa cor cinza, fone de ouvido branco, também no meu escritório, e atrás de mim uma parede branca. Sejam todos e todos bem-vindos a essa disciplina. Espero que a gente consiga trabalhar bastante. Boa noite, eu sou Mariana Traverso, sou a tutora desse curso. Eu tenho 36 anos, 1,59 m, quase 1,70 m. Eu tenho os cabelos castanhos escuros, levemente ondulados. Estou com o fone de ouvido preto. As minhas sobrancelhas, meus olhos também castanhos. Visto um vestido preto, com bolinhas brancas, né, voar. Ao fundo, estou no meu quarto, né, ao fundo eu tenho a parede cinza e uma porta branca. Sejam todos bem-vindos, tá? Se vocês precisarem, vocês podem contar comigo. Nós temos os canais de comunicação do curso, então, por meio de mensagens, fórum de dúvidas. A Luciana também interage com vocês lá por mensagem. Se vocês precisarem conversar comigo, com a Luciana, com o Felipe, né, nossos canais de comunicação estão sempre abertos. E aqui estaremos juntos todos os meses para a gente dialogar mais de pertinho. Bem-vindos. Bem, em primeiro lugar, eu queria destacar para vocês, eu estou projetando aqui a sala de aula do nosso curso. Na minha visualização, que vocês vão perceber que tem já ativas algumas abas aí que para vocês não visualizam, né? Porque eu, como coordenadora, tenho ali algumas permissões distintas. Mas eu queria chamar a atenção para vocês para um recurso que eu tinha colocado, que era a declaração de ciência de uso das produções. Eu cometi um erro e quando eu criei esse recurso, equivocadamente eu criei a pesquisa de forma anônima. Então, os que responderam já tinham umas 20 e poucas respostas, mas eu não conseguia identificar porque eram respostas anônimas. Então eu vou pedir para vocês, eu vou mandar uma mensagem novamente hoje pela plataforma, que vocês respondam novamente. O que é essa pesquisa? Ao longo dessa disciplina, a gente vai ter momentos teóricos e momentos práticos. Esse é o diferencial da nossa disciplina, né? Então vão ter várias leituras, a gente vai ter esses momentos aqui síncronos de troca, mas a cada aula vocês têm uma atividade prática para poder fazer e com a consultoria do Felipe. Nesse começo, né, nessa primeira aula, a gente colocou como atividade que vocês fizessem
a audiodescrição da foto de perfil. Então, essa audiodescrição é de uma imagem suas, que está lá dentro da plataforma, que vocês vão alterar lá no seu perfil, né? Vocês vão vir, como eu expliquei para vocês lá na atividade, vocês vão vir aqui no perfil, modificar perfil e e inserir uma foto e inserir a descrição dessa imagem, fazer a audiodescrição dessa imagem. Mas ao longo da disciplina, vocês farão outras produções que elas podem ser de imagens dos materiais didáticos que a gente utiliza no consórcio CEDERJ. Então, eu vou disponibilizar alguns materiais para que vocês possam escolher, né, as imagens e fazer essa produção. E aí, dependendo da produção, da qualidade, da entrega, da finalização, a gente vai aproveitar essa produção. Porque no consórcio a gente tem uma demanda enorme de produção de materiais acessíveis e a gente não dá conta dessa produção. Então, essa disciplina a gente aproveita também para poder, né, produzir. E aí, por isso que a gente pede que vocês deem ciência, né, que a gente vai utilizar eventualmente essas produções, né, a gente vai selecionar e vamos colocar nos nossos materiais, tá? E para aqueles que forem, né, colocados, isso inclusive vale como uma produção acadêmica, né? Então, no Lattes, por exemplo, você tem uma parte que é de produção técnica, né, que você pode colocar lá produção de audiodescrição. Aqui é uma disciplina que não vai formar vocês audiodescritores. A gente vai dar uma introdução sobre o que é a tecnologia assistiva, vocês vão ter momentos de prática, vocês vão ter o conhecimento, né, de como ali começar essas produções, mas a gente não tem esse compromisso de formar audiodescritores com 30 horas, não tem como, né? Então, exige o audiodescritor, né, o profissional da audiodescrição, exige um tempo muito maior de formação, de experiência, de produção, para estar pronto, né, para o mercado. Mas nada impede, né, professores que estão ali no fazer, no dia a dia, de conhecer essa tecnologia assistiva e usar ela, né, no seu contexto didático. Então, a gente recomenda fortemente que, além dessa disciplina, vocês façam outros cursos, que vocês busquem produtos audiodescritos, né? Para ter mesmo contato e poder desenvolver mais esse aprendizado que vai se iniciar aqui nessa disciplina. Né, Felipe? Complementa aí para mim essa informação. Isso, e é importante a gente descrever essa imagem do perfil, porque, por exemplo, os usuários de leitor de telas como eu, né? Eu sou um usuário de leitor de telas, que é essa voz sintetizada que converte a informação textual em áudio, né? E, então, quando a gente está fazendo a leitura, né, da plataforma, quando o leitor de telas ele passa na imagem de vocês, eu, além de escutar o nome de vocês, eu escuto a descrição da fotografia de vocês. Então, por isso que é muito importante a gente fazer essa identificação, porque tem pessoas que veem com os olhos, né, e aí podem ver essa imagem que vocês postaram na plataforma, mas tem pessoas que têm acesso a essa imagem através do áudio, que é o caso dos usuários de leitor de tela. Então, por isso que é importante a gente colocar. E é por isso que a descrição ela fica escondida, né? Ela, na verdade, ela está embutida atrás da imagem. É o leitor de telas que tem a capacidade de fazer a leitura aí da descrição dessa imagem. Então, por isso que a gente bate bastante nessa tecla. E que isso seja uma prática em outros locais também, não só nesse curso, né, nessa disciplina, mas que quando vocês tiverem a oportunidade de participar de outros cursos,
que vocês utilizem essa imagem descrita também, né, Luciana? A gente percebe, né, que aos poucos, principalmente em eventos acadêmicos, científicos, voltados, né, para a parte de acessibilidade, de inclusão. Essa semana mesmo, né, a gente está com vários eventos aí do Dia Nacional da Pessoa com Deficiência, de luta, né, da pessoa com deficiência. Então, a gente tem vários eventos, e aí aos poucos as pessoas estão fazendo sua audiodescrição, estão levando ali um pouco, né, desse recurso para poder dar acessibilidade aos eventos acadêmicos e científicos, mas é na prática, né, no dia a dia que vocês vão aprender, porque isso é um trabalho de tradução, é um trabalho, é um serviço de tradução das imagens em palavras. Em palavras, né, a gente fala não necessariamente em formato de áudio, né? Ela é em palavras, é no texto verbal, que pode ser reproduzido em áudio, como o Felipe mesmo falou, ao colocar essa audiodescrição como um texto alternativo e ele ser convertido em áudio por um software ledor, mas pode também ser no formato de áudio propriamente dito, né? Quando você tem, por exemplo, um vídeo, né? Uma videoaula com audiodescrição, e essa videoaula ela é levada para um podcast, por exemplo. Você tem ali a audiodescrição em formato de áudio. Quando você vai num museu, por exemplo, né? Aí tem lá maquetes táteis e que você pode tocar, mas que às vezes tem uma audiodescrição complementar ali daquela informação. Então, a audiodescrição, apesar do nome, né, ela é uma técnica. E essa técnica, ela é de tradução das imagens em palavras. Inclusive nas redes sociais, né, Luciana? A gente vê muitas pessoas postando descrição da imagem. E isso vem muito daquela dúvida, a audiodescrição só pode ser em áudio. E aí eu vejo que muitas pessoas aí não querem escrever audiodescrição porque está sendo disponibilizado em texto digital, né? E não, na verdade, a audiodescrição é uma técnica. Então, se você está utilizando essa técnica, se você está estudando a técnica, a gente até pede que vocês escrevam audiodescrição, porque é uma forma de você difundir o nome do recurso, porque muitas pessoas nem conhecem esse nome, né, esse termo audiodescrição. E a gente não precisa colocar, né, a audiodescrição da imagem, porque como a Luciana falou, a audiodescrição ela é uma tradução de informação visual para informação verbal. Então é sempre a partir de uma imagem. Pode ser uma imagem estática ou pode ser uma imagem dinâmica, mas é sempre uma tradução de imagem. Então é redundante você colocar descrição de imagem ou audiodescrição de imagem, né? E só para reforçar essa questão aí da audiodescrição e da auto-audiodescrição, né? As pessoas às vezes fazem um pouquinho de confusão com isso, né? Quando a gente fala de auto-audiodescrição, é quando você está fazendo a sua própria audiodescrição com a sua própria voz. É o que nós fizemos aqui na abertura. A Luciana fez, eu fiz, a Mariana fez a nossa auto-audiodescrição. Nós mesmos nos descrevemos com a nossa própria voz. A partir do momento que você descreve uma fotografia, mesmo que essa fotografia seja sua, já não é audiodescrição, aí é audiodescrição, né? Porque você está descrevendo uma fotografia, mesmo que seja sua, é de um recorte temporal diferente desse que nós estamos vivendo agora. Pode ter sido tirada há 10 segundos, mas é de um recorte temporal diferente. Então, por isso que quando a gente vai descrever uma fotografia, a gente usa a terceira pessoa. Quando a gente faz a audiodescrição para a nossa própria voz, é o único momento que a gente utiliza a primeira pessoa. Então, fica atento a isso, tá? É importante também destacar, né, que a audiodescrição beneficia não somente as pessoas com deficiência visual, né? Sim. Então, as pessoas com TEA, idosos, pessoas com deficiência intelectual também podem se beneficiar da audiodescrição. Então,
muitas vezes nem contexto de sala de aula, né? A pessoa não tem um aluno com baixa visão, não tem um aluno com deficiência visual, mas tem um aluno com TEA que vai necessitar desse auxílio, né? Desse recurso de acessibilidade para ele ter acesso a essa imagem que vocês estão trabalhando. Ou a pessoa trabalha com EJA, né? Já é um idoso. Então, assim, a audiodescrição pode ser utilizada também para outros públicos, né? Isso, a gente vem tentando desconstruir essa ideia, né, de que um recurso de acessibilidade é específico para um determinado público. Não. Muita gente fala, Libras é para surdo, piso podotátil é para pessoa com baixa visão, e por aí vai. E não. Na verdade, o recurso é para todos. Quem se sentir à vontade, confortável de utilizar o recurso, utiliza sem o menor problema. A gente tem que quebrar um pouco essa ideia, né? Um exemplo, né? Agora a gente teve um caso lá no NAI de uma aluna que ela tem uma deficiência física que paralisou a parte da coluna, vem sendo, quando vai ficando mais debilitada a coluna, então agora ela tá com problema também no pescoço. E aí ela tá, como ela é aluna da EAD, ela estava reclamando muito dessa questão do tempo de exposição em tela, de ficar sentada na frente do computador, para ela é muito incômodo. Então ela pediu pra gente, né, o material adaptado em áudio. E aí a audiodescrição é essencial e assim, né, não tem nada a ver com né, ela não tem nenhuma deficiência visual, mas para ela é mais confortável ouvir o material, ela fica deitada e aí ela faz só as provas que ela faz, que ela senta para ler e para poder escrever. Mas ela preferiu todo o material em áudio e a audiodescrição, né, desses materiais, como eu falei para vocês, a gente incorpora, né, dentro do material adaptado. E aí o Felipe, ele trouxe aqui um exemplo, né, do que a gente faz quando a gente coloca a audiodescrição ali na nossa foto de perfil e ela não fica aparente, ela fica ali escondida só para quem está utilizando o software ledor, é o que a gente chama, né, de audiodescrição como um recurso de texto alternativo, né? Você tem a imagem, essa imagem está em um documento digital e a audiodescrição ela está embutida como um texto alternativo, ela não está aberta. O que é a audiodescrição aberta? É como a gente coloca aqui, como está projetado aqui na aula 1 do logotipo. Né? Então, aqui na aula 1, a gente tem a audiodescrição do logotipo do Vendo com Outros Olhos, curso de audiodescrição didática, aberto. Então, logo abaixo do logotipo vem audiodescrição de logotipo, desenho, linhas pretas, papapá, papapá. Então, nesse caso aqui, todos estão tendo acesso a essa audiodescrição, que pode beneficiar o caso dessa aluna lá que não, né, vai estar ouvindo isso, mas pode beneficiar também uma pessoa com baixa visão, uma pessoa com daltonismo, às vezes não vai identificar ali que vendo com outros olhos está escrito, né, num texto em verde. E aqui a gente pode estar falando de uma coisa que é simples, mas a gente sabe muito bem que a cor é um elemento muito importante para a composição da imagem. Então, às vezes a imagem está numa baixa qualidade, ou é esse caso de uma pessoa com daltonismo, então essa audiodescrição ela beneficia, né, também esses outros perfis aí. Bem, Mari, você pode pegar o roteiro, Sim. então? Vamos lá, Vamos lá. falar do curso propriamente dito. Vamos falar um pouquinho do curso. Quem quiser também testar esse recurso de texto alternativo, o Word tem esse recurso. Né? Vocês podem testar, inserir uma imagem lá. Tá? Vocês podem até produzir algum material didático já, né? Usando a experiência do curso, começar a fazer os testes. Né? A gente quiser uma ajuda, né? Pode perguntar que a gente ajuda assim, a fazer esse texto alternativo. Vamos lá falar um pouquinho do curso. Vocês já devem ter visto que o curso a gente já disponibilizou a ementa, tá? Na ementa vocês vão ver os próximos encontros, né, os objetivos. Qual é o objetivo?
curso, né? E seminário final, tá? Nossos encontros síncronos não são obrigatórios, mas são todos bem-vindos a participar, porque a troca é muito importante, é um momento de tirar dúvida, é um momento do a mais, né? Então, aqui a gente sempre fala muito além do que a gente transmite no curso. E vocês têm esse contato direto com a gente para tirar dúvidas, para falar um pouco das experiências também de vocês. Então, serão todos muito bem-vindos em todos os encontros, que serão mensais, mas eles não são obrigatórios, por isso que a gente também faz esse registro, né? Esse registro que a Luciana está gravando nossa aula vai estar lá na aba Live. Nós temos a aba Live? Por enquanto eu ainda não disponibilizei, Tá. né? Ela tá oculta, ela tá restrita. Aí Pra hoje. gente aparece, né? Isso, é porque nós somos editores, mas para eles vai estar disponível a partir de amanhã essa aba que eu tô projetando aqui para vocês. A gravação já vai entrar, né? Isso, aí já vai entrar as gravações de cada um. Isso, nessa aba vocês vão poder assistir novamente, né? Às vezes assistiu aqui, mas não prestou atenção em algum detalhe, vocês vão poder também assistir novamente. Como eu disse, os encontros serão mensais, a gente vai ter o próximo encontro em outubro, em novembro, e o último encontro, na verdade, é 5 de dezembro, tá? Que é o seminário Deixa final. eu até corrigir já de uma vez. E é o seminário final, que vocês vão fazer uma apresentação, um bate-papo sobre o trabalho final que vocês vão produzir. E a gente, mais para frente, a gente vai conversar sobre ele. Então, é importante vocês ficarem atentos à leitura da ementa para saber os detalhes, objetivos dessa disciplina. Como a Lu falou, a importância de vocês preencherem essa declaração de ciência. Já teve outros cursos, né, que a Luciana também disponibilizou. Então, foi muito legal essa troca. É uma valorização do trabalho de vocês, né, Lu? A gente conseguiu... Foi o áudio de descrição de vídeo, né? Videoaulas. De dinâmica. O de videoaulas, inclusive foi com crédito. Ótimas produções, a Luciana aproveitou para o curso. Tem gente que aproveita até para fazer publicações. Então, assim, é muito interessante vocês participarem, porque vocês vão ver que vocês vão produzir ótimos materiais que vão servir para ajudar nossos alunos e para a produção de vocês. Falar um pouquinho sobre abandono do curso, tá, gente? Esse curso é, na verdade, uma disciplina, né, Lu? Ele é linkado com outras disciplinas da Fundação. Então, é importante que vocês comecem e terminem o curso, porque vocês podem deixar de ter o direito de participar de outros cursos da Fundação, caso vocês abandonem o curso, tá? Então, a gente sabe que a vida é corrida, todo mundo tem muitos afazeres, mas é um curso gratuito, é um curso que envolve verba pública, né? Nós todos estamos pagando por este curso. Então, assim, valorizem essa formação. A gente modificou esse curso de forma que vocês pudessem aproveitar melhor. Esse curso já foi um pouco mais corrido, né? Nós diminuímos um pouco a quantidade de atividades, que a gente via que muitas pessoas paravam no meio do caminho porque tinham dificuldade de acompanhar. Então, assim, o curso está mais enxuto, mas está com muita qualidade. Então, aproveitem. A audiodescrição, como a gente falou, vai ser necessária para o contexto didático de vocês, vai ser necessário para o aluno com baixa visão, para o aluno com deficiência visual, para o seu aluno com TEA, enfim. Então, aproveitem essa oportunidade, tá? Então, a gente tem uma datazinha, né, 40 dias, sem participar do curso. É dito como abandono. Então, a Luciana vai excluir as pessoas que não participaram, tá? A gente até manda um recadinho, né, perguntando se está tudo bem, se quer retornar para o curso, tá? Mas essas pessoas que não dão nenhum retorno para a gente, infelizmente, têm esse abandono e podem não participar de outras atividades, de outras disciplinas da Fundação, tá bom? Deixa eu complementar aqui, Mari. Eu estou projetando aqui, né, a aba de participantes. Então, quando completar 40 dias desde o início do curso, eu não sei que dia especificamente vai dar, não. A gente recebe um informe da 22 de outubro, pelo que eu vi no edital. 22 de outubro,
a gente recebe um informe da diretoria de extensão, que é quem coordena o programa de formação de professores, da qual essa disciplina faz parte, né? Então, o programa de formação de professores é um programa da diretoria de extensão que disponibiliza várias disciplinas e que para você ser certificado, você precisa cursar um grupo de 4 disciplinas. Quaisquer que sejam, não precisa ser só. Agora a gente já colocou um grupo de disciplinas voltado para a área de educação especial e inclusiva. Inclusive, a cada oferta a gente vai mudar ali os tipos de disciplina. E aí, quando completa essas quatro disciplinas, aí a diretoria de extensão ela emite um certificado de aperfeiçoamento. Então, quando completa esses 40 dias e o status da pessoa continua com o último acesso de nunca, aí eu venho aqui passando a foice, eu vou excluindo todo mundo que está aqui e lá no sistema da extensão eu coloco como abandono. O que acontece? Aí no sistema da extensão, quando você tem 2 ou mais abandonos, você, além de perder, né, eventualmente, se você já tiver feito outras disciplinas, você vai perder os pontos, né, vamos dizer assim, das outras disciplinas, e você também não vai poder concorrer nos próximos editais de seleção pelos próximos 2 anos. Então, assim, por que a gente faz isso? Porque a AD ela tem tradicionalmente uma taxa aí de evasão. Quando é gratuita, é maior ainda. Então, é uma forma ali das pessoas assumirem o compromisso. Porque, por exemplo, nessa disciplina, a gente teve quase 200 inscrições. A gente precisava fazer uma seleção mais enxuta, porque nós temos uma dinâmica de atividades práticas com correção que não dá para a gente absorver uma quantidade muito grande de participantes. Então, a gente tem um limite, muitas pessoas ficaram de fora. Então, quando a gente tem essa desistência, acaba que é isso, né? É um lugar de uma pessoa que ficou de fora, que poderia estar participando. Então, a gente insiste, como a Mari falou, essa era uma disciplina que tinha atividades toda semana, eram 12 semanas de atividades. A gente reduziu para colocar atividades quinzenais. Então, vocês viram que a gente abriu a aula na primeira semana, agora nós vamos abrir a segunda aula só na próxima semana. Então, vocês vão ter sempre de 15 em 15 dias, né, de 2 em 2 semanas, sempre às terças-feiras. Eu abro uma aula e vocês têm ao longo aí eu não falo 15 dias para realizar as atividades, porque a gente encerra o recebimento das atividades no domingo, para o Felipe ainda ter esse tempo ali final de correção, né, dos atrasados, de fechamento. Então, tem esse momento ali de 10 a 12 dias para vocês realizarem as atividades. E outra coisa que vocês podem prestar atenção é que toda aula ela tem o material de estudo e o material complementar, ou seja, o material de estudo é o mínimo necessário que vocês precisam ler para poder realizar as atividades. Caso você tenha mais tempo, queira saber mais, aí a gente coloca um material complementar e ainda coloca bibliografias, né? Outras bibliografias. Aí, né? O céu é o limite. Aí a gente vai disponibilizando, até nesses encontros, às vezes a gente está discutindo, a gente vai disponibilizando. Mas o básico, nos 15 dias, é ler o material de estudo e realizar as atividades, tá? Vamos lá. Quem levantou a mão, Ariel? O Ariel, Professora, boa noite. A Ariel. Desculpa. Desculpa. Eu estava falando sobre... Não, tem problema nenhum, todo mundo confunde. Eu fiz a inscrição sobre 2 disciplinas, audiodescrição e fiz uma outra. Porém, essa outra eu já fiz semestre passado. Como que eu faço para cancelar e não ser prejudicada?
Aí é só você mandar um e-mail, você acessa a sala, não acessa dessa disciplina que você se inscreveu de forma repetida? Acesso. Então, aí você, lá também deve ter um fórum de dúvidas, alguma coisa, um espaço lá de contato com o tutor, aí você pede para cancelar. Pede para cancelar agora, fala, eu me inscrevi erradamente, tira a minha inscrição. Aí, ao longo desses 40 dias, você ainda tem ali o tempo, né, para poder falar, olha, não deu, eu peço para poder cancelar, mas se manifeste para o seu tutor lá na outra disciplina, tá bom? Porque aí ele vai e cancela. Então tá bom. Isso, aí você vai ficar como cancelada no status e não como desistente. O desistente é aquele caso ali que não aparece nunca. Entendi. É porque eu até já acessei a plataforma, só que eu já fiz o semestre passado. Não tenho por que eu fazer novamente, se não vai me trazer benefício nenhum. Como a Luciana falou, antes dos 40 dias, né, as dificuldades que vocês tiverem, não quiserem continuar com o curso, vocês entrem em contato com a gente, avisando que não vai ter vocês não vão ser prejudicados, tá? Depois dos 40 dias é que é um abandono. Como a Luciana falou, nossas atividades são quinzenais, mas a gente pede sempre para que vocês participem antes do final, né, do último dia. Por quê? Vocês já devem ter percebido na aula 1 que nós temos a figura do Felipe, né, que é o nosso consultor, e a audiodescrição, ela requer muito exercício. A audiodescrição requer troca. Quando vocês, qualquer curso que tenha essa interação, que tenha um consultor, vai ter essa troca com ele, porque vocês vão precisar aprimorar o texto de vocês, da audiodescrição. Então, é necessário que vocês entrem, abriu atividade, vocês já comecem a fazer a audiodescrição para poder ter 2, 3, às vezes até 4 trocas com o Felipe, para que vocês aprimorem essa escrita, tá, gente? Então, assim, é muito importante não deixar, vai terminar dia 20, vou postar lá dia 20. Então, assim, vocês não vão se beneficiar com essa postagem no último dia, tá? Porque esse curso tem esse diferencial. Em outros cursos, vocês vão lá construir um texto, podem postar até dia 20, manda o texto dia 20, ok. Mas nesse curso, vocês vão precisar dessa troca como consultor. Tá? Então, o Felipe está sempre disponível. Vocês vão ver que vocês postam logo, às vezes no mesmo dia ou no dia seguinte, ele vai estar interagindo com vocês. Somente no domingo, né, que é o último dia da postagem, no domingo, que é o último dia da postagem, o Felipe não entra, tá, gente? Ele não entra para interagir com vocês, ele vai entrar logo no dia seguinte ou no próximo dia para fazer essa interação. Quer falar um pouquinho, Felipe? Não, você falou muito bem, é isso mesmo. É bem importante. Muito importante esse processo, né? A gente ter essa organização. A gente está espaçando, né, as atividades, né, como foi falado, de 15 a 15 dias, para a gente poder se organizar para isso, né? Porque se vocês postarem no último dia a atividade, vocês não vão ter essa troca, né? A gente não vai conseguir revisar o texto de vocês. Eu vou conseguir fazer uma revisão. Vamos supor que vocês postem no domingo à noite. Eu vou fazer a revisão na segunda e nem vou olhar o retorno de vocês, né? A revisão de vocês, porque aí quando muda de atividade, eu foco na outra atividade, eu já não olho mais as atividades que passaram, né? Porque são muitas pessoas, eu sou sozinho, né? Então eu tenho que dar conta de olhar a atividade de todos, né? Eu faço questão de olhar a atividade de todos. Então, por isso que a gente tem que ser bem organizado nesse curso. Inclusive, por isso que também a gente só tem atividade de fórum, tá? É um curso praticamente só atividade de fórum mesmo, exatamente para que tenha essa interação com o Felipe e que outros cursistas também possam ler, né, as atividades publicadas, né? Porque essa troca, essa experiência, né, do erro, do acerto do outro é muito importante. Né, Felipe, a audiodescrição, você tem que ter um vocabulário, você tem que, né, você vai construindo um texto. Então, assim, com a experiência do outro, vocês vão aprendendo. Esse aqui já usou na terceira pessoa, você está até grifando aqui, né? Então, eu vou usar na terceira pessoa. Não, aqui não é para usar na terceira pessoa. Então, assim, é muito importante que vocês mantenham ativo de um fórum, que essa troca aqui vai ser uma aprendizagem
melhor, tá? Para a audiodescrição. Essa dica que a Mariana deu é muito boa. Olhar as atividades dos outros cursistas. A gente aprende muito, né? Com a correção dos outros cursistas, as soluções, né? Às vezes a pessoa coloca uma palavra, você fala, poxa, olha que beleza, que palavra ótima, eu queria expressar através, expressar, né, a tradução dessa imagem, não estava encontrando uma palavra e a pessoa colocou essa palavra. Então, por isso que é muito importante a gente deixar tudo aberto para que todo mundo tenha acesso com facilidade. Então, sempre dá uma olhada. É claro que a gente não consegue ler de todo mundo, mas dá uma olhada na correção dos outros cursistas. Isso não só para a primeira atividade, mas durante o curso todo, que a gente aprende bastante com a dúvida do outro, com certeza. Inclusive, né, Felipe, quem atua profissionalmente com audiodescrição tem essa troca, né, com o consultor. Então, você precisa, às vezes a pessoa tem anos, né, redigindo audiodescrições, mas mesmo assim tem que ter essa troca com o consultor, esse vai e vem, até ter um final, né? Nunca está perfeito, né? A escrita é assim, né? Nunca está perfeito, né? Tá muito bom, tá quase lá. Inclusive, hoje é uma data bem importante, né, que é o Dia do Teatro Acessível, e a audiodescrição está completando 20 anos no Brasil, né? E eu trabalho com a pessoa que trouxe a audiodescrição para o Brasil, que foi a Graciela Pozobon, através do festival Assim Vivemos. Então, ela já tem uma experiência de 20 anos com audiodescrição, né? Ela começou a fazer audiodescrição quando era tudo mato, né? Nem era chamado de audiodescrição na época e nem existia o papel de consultor. Olha a responsabilidade de trabalhar com uma pessoa assim. E os roteiros são assim, eles vêm e voltam, muitas vezes. Então, é uma prática da audiodescrição, a gente fazer esse vai e volta. A gente não pode se apegar muito ao texto. Eu sei que é difícil, porque às vezes a gente leva um tempão, né, para escrever aquele texto e depois vem um consultor, ajusta isso, muda isso, põe isso, corta isso. E aí dá a impressão de que a gente está querendo destruir o texto da outra pessoa, mas não é isso, essa é a dinâmica mesmo. Para a gente aprender, a gente tem que fazer. A gente tem que fazer. Eu sempre falo isso em relação à audiodescrição. A pessoa deixa para fazer só na hora de uma apresentação, de um seminário, de uma aula, e aí a pessoa se enrola, porque ela não está habituada a fazer aquilo. Né? Aí ela fica na dúvida, eu falo do cabelo, eu vou falar da roupa, o que eu falo primeiro? Parece ser simples, mas chega na hora, você se enrola. Então, por isso que é importante você inserir isso no seu discurso diário. Em todos os lugares que você for, faça a audiodescrição, independente de quem está na plateia. Você nunca sabe quem está na plateia, qual é a condição visual daquela pessoa que está na plateia, então você pode estar favorecendo a pessoa que está ali, e além disso você está provocando uma reflexão. Né? As pessoas estão ali falando, pensando assim, gente, mas para que ela está se descrevendo se a gente está vendo ela ali? Né? A gente está vendo a roupa dela, está vendo o cabelo dela. Muita gente pensa assim, né? Nas redes sociais, às vezes a gente posta uma imagem, coloca a descrição embaixo, as pessoas escrevem nos comentários, mas para que você está descrevendo essa imagem se eu estou vendo a imagem? Né? Então você traz essa reflexão, que isso é bem importante. Eu estou projetando aqui uma interação que eu achei bem interessante. Você fez um comentário na audiodescrição da Miriam. A Miriam, ela colocou a descrição da imagem: mulher, pele negra, cabelos cacheados, castanho escuro, na altura do ombro, vírgula, blusa com estampa verde, com fundo branco, e assim vai. E aí você coloca uma observação de colocar o ponto após o ombro, porque você vai mudar de categoria, né? De estar fazendo uma audiodescrição dela, né? Características físicas dela para a vestimenta. Então, é interessante, né, a gente ler essas correções, endossando isso que vocês já falaram, que a gente, sem a gente ter dado nenhum ensinamento, a gente só colocou ali um conteúdo, a gente não tinha tido nenhuma interação ainda, já tem boas dicas aqui, né, de como fazer. E outra coisa é isso, se você não está ali utilizando na prática, no seu dia a dia, incorporado ao seu dia a dia,
principalmente para quem está começando, fazer o roteiro ajuda, né? Você roteirizar mesmo a sua audiodescrição. Eu mesma hoje eu me embolei, eu taquei logo os acessórios antes de falar da minha vestimenta e tal, aquela coisa. Fico alguns meses sem praticar e isso já foge, né, do nosso cotidiano. Então, roteirizar ajuda, né? Usa cola mesmo, né, para poder facilitar essa roteirização e naturalizar mais a sua fala. Eu costumo até dar dica para as pessoas. Por exemplo, você vai dar uma aula, você vai preparar um material em slides para dar uma aula. Coloca o seu roteiro de audiodescrição no slide. Isso. Isso é muito bacana, porque já te ajuda, você não vai se enrolar na hora que basta você ler o que está escrito no slide, né, a sua descrição, e você ainda vai difundir o recurso para as pessoas que estão vendo a sua apresentação. Vão ver lá, você colocou a imagem, colocou a audiodescrição daquela imagem. Então, eu sempre dou essa dica para as pessoas, né, que é uma forma de você ir praticando, né. A Roberta levantou a mão. Pode falar, Roberta. Boa noite a todos, a todas. Boa noite. Boa noite. É um prazer estar aqui aprendendo um pouco mais. E eu queria saber, Felipe acabou de mencionar que a gente pode fazer um roteiro, né? Para a gente não se perder na nossa audiodescrição. Isso. Por onde eu começo? Né? Às vezes, na situação de trabalho, eu preciso fazer a minha audiodescrição e eu consigo discorrer tudo muito bem sobre todos os assuntos. O meu problema é começar a fazer a minha audiodescrição. Começo pela roupa. Começar por onde, né? Por onde? Pela cabeça, pelo pé. Eu sempre me atrapalho. Então, eu queria aproveitar e perguntar como eu começo? Qual que é o melhor caminho, Felipe? Sua pergunta é muito boa, Roberta, porque na audiodescrição não existem regras. A gente nunca vai dizer assim, você tem que fazer de tal jeito, isso não vai acontecer. A gente sempre sugere, né? Nós temos diretrizes na audiodescrição. Nós que já temos um pouco mais de experiência, a gente já sabe que algumas coisas funcionam, outras não funcionam tanto, mas cada pessoa aqui vai criar o seu estilo de audiodescrever. Mas, por exemplo, quando a gente está descrevendo uma imagem, como é esse exercício que a gente está fazendo na primeira aula, a gente tem algumas categorias que a gente organiza por ordem de relevância. Então, a gente começa com as características físicas. Por que a gente começa com as características físicas? Porque elas demoram um tempo mais a se modificar. Claro, elas se modificam, né? Às vezes você está com o cabelo de uma cor, depois o cabelo muda de cor, você corta o cabelo, você emagrece, você engorda, tem essas diferenças, mas leva um tempo, geralmente leva um tempo maior. Então, você começa com as características físicas. Então, quando eu comecei, eu falei, meu nome é Felipe Monteiro, eu tenho deficiência visual, 45 anos e 1,70 m. Eu sou um homem branco, de pele morena clara, cabelos, sobrancelhas e olhos castanhos escuros. Isso tudo são características físicas. Toda essa introdução que eu fiz são características físicas. Depois a gente vai para as vestimentas. E a gente troca, tem uma certa troca, mas às vezes é uma vez por dia, às vezes a gente troca 2 vezes, né? Em geral, a gente fica com a mesma roupa durante o dia, lá de noite a gente troca, né? Assim, generalizando. Então, aí já é uma troca um pouco mais rápida do que as características físicas. Aí você fala da vestimenta, né? Eu falei, estou com uma camisa cor cinza, né? É que é a única coisa que vocês estão conseguindo ver na minha imagem. Eu não preciso me descrever todo, porque vocês só estão vendo a parte superior da minha vestimenta. Depois a gente vai para os acessórios. Os acessórios a gente troca com uma certa frequência, né? Por exemplo, eu estou com fone de ouvido, daqui a pouco eu vou tirar o fone de ouvido. Né? Eu estou com uma pulseira, eu tiro, relógio, brinco, óculos, enfim. Já tem essa mudança mais rápida. E, por fim, o ambiente onde você está. Né? Eu estou no meu escritório. A única coisa que vocês estão conseguindo ver é a parede. Tá atrás de mim tem uma parede branca. Então, é mais ou menos essa ordem que a gente utiliza. Mas nada impede de, por exemplo, você está descrevendo, você está falando do cabelo, falando da sobrancelha, falando dos olhos, e você já fala do seu óculos. Está tudo bem, não tem problema. A gente está percebendo que tem uma linha lógica na sua descrição. E esse é o mais importante. A
gente perceber que tem uma coerência. Aí você me perguntou, eu descrevo da cabeça aos pés ou dos pés à cabeça? Você poderia descrever das duas formas, de cima para baixo ou de baixo para cima, não tem problema. O importante é você criar uma sequência lógica, ter uma coerência. Só que, em geral, as pessoas fazem essa leitura de cima para baixo. A gente até tem a expressão, né? Fulano me olhou de cima a baixo, por conta da direção dos olhos, né? Então, a gente olha de cima para baixo. Em geral, é assim que a gente faz. A gente não tem o primeiro contato visual com a outra pessoa começando pelo pé. Não é o natural. O natural é olhar primeiro para o rosto e depois você vai filmando o resto do corpo da pessoa, né? Então, geralmente, a gente descreve de cima para baixo, mas não é regra. Por exemplo, se a Luciana é convidada para fazer um comercial de um sapato. O sapato é o elemento mais relevante daquela imagem, daquele comercial que ela está protagonizando. Aí a gente pode começar pelo sapato, descrever o sapato em detalhes, depois a gente descreve a Luciana. Entende? Então vai depender muito do contexto. Mas, em linhas gerais, a gente descreve de cima para baixo, tendo sempre essa preocupação de ter uma linha lógica. Eu não posso falar do cabelo, depois falar da minha camisa, depois eu falo da sobrancelha, depois eu falo da calça, depois eu falo do brinco, fica desconectado, fica desorganizada a sua audiodescrição. A audiodescrição é justamente uma técnica para você organizar a descrição, né? Porque descrição a gente faz no nosso dia a dia. A gente comenta com as pessoas, encontrei com a Luciana, ela cortou o cabelo, ela estava com uma roupa bonita, tudo mais. A gente conversa com as pessoas, descrevendo as pessoas sem se preocupar com uma ordem. Na audiodescrição, a gente tem essa preocupação. A gente tem uma intencionalidade, né? Então, o mais importante na audiodescrição é você organizar esses elementos. E quando eu peço para vocês colocarem o ponto, né? Coloca um ponto aqui depois de tal palavra, é para dar um respiro, porque a gente tem que lembrar que a pessoa está lendo essa audiodescrição e, ao mesmo tempo, ela está construindo a imagem do que você escreveu. Se você faz uma frase muito longa, muito extensa, fica difícil para a pessoa construir aquela imagem. E quando você coloca um ponto, a pessoa meio que conclui aquela parte para poder construir a outra parte. Porque quem enxerga com os olhos, eu que já enxerguei com os olhos, eu sei como que é esse processo. Você chega no ambiente, você dá uma olhada geral, você já tem uma noção daquele ambiente. Já tem uma noção de tamanho, de objetos, né? Depois que você está dentro daquele ambiente, você começa a reparar os detalhes. Que tem uma teia de aranha no teto, que tem uma maçaneta quebrada, que tem uma tinta descascada na parede. Não é assim que acontece? Na audiodescrição, não. A gente vai recebendo as informações aos poucos, né? Em pílulas. Então, a gente vai construindo essa imagem. Então, por isso que a gente tem que estar sempre muito preocupado com a organização. Tá bom? Tá ótimo, obrigada. Imagina. Miriam, pode falar. A autora aí do exercício, ele chegou. Tá sem áudio, Miriam. Oi? Não. Agora o microfone. Fala aí. Não, não estamos ouvindo. Eu estou lendo, fazendo leitura labial. Às vezes é o fone, não? Tá com fone? Tá habilitado. Ela desabilitou e habilitou, mas eu acho Quando ela que... tá com fone de ouvido? Não, tá Não, sem tá fone. sem fone. de ouvido. Acho que agora ela saiu para entrar de novo. Deve ser. Miriam, se tiver com muita dificuldade, quiser escrever no chat, a gente lê a sua pergunta. Acho que ela vai tentar em algum outro recurso. Enquanto isso, Mari, você pode ir falando só sobre fórum de dúvidas, notas, essas coisas? Sim. Para fechar, a gente tem 5 minutinhos. Sim, o fórum de dúvidas, né? Vocês já devem ter, quem já explorou a plataforma já deve ter visto esse espaço.
né, assim como o espaço de mensagens, que é o espaço de troca, tá, que a gente tem. Também a aba notas, ela está mostrando, fora de dúvidas, ainda postagem. E também tem o espaço de mensagens, que é aquele balãozinho ali, até na Luciana está marcado o número 3, mas é porque ela é a administradora, mas vocês conseguem falar individualmente comigo, tá? A parte de mensagem vocês não conseguem ler, mas o fórum de dúvidas é um espaço mais coletivo. Então, se vocês querem conversar Acho que cortou o áudio dela, né? Acho que deu uma desligada no seu áudio, Mari. O seu fone estava falhando um pouquinho. Tá dando uma interferência. Agora melhorou, Você estava falando do balãozinho, né? De mensagens, entrar em contato e depois cortou. Sim, eu estava falando que o fórum de dúvidas é um espaço importante para troca, né? Às vezes a Ficou dúvida ótimo agora. Melhorou 200% sem o fone. é pior. Às vezes, a dúvida de um é a dúvida de muitos, né? Sim, Então, é interessante postar no fórum de dúvidas algo relacionado ao curso, né? Algo relacionado mesmo a essa questão. Se for algo individual, vocês podem entrar em contato comigo por mensagem, tá? Nós temos também a aba notas para mostrar. Deixa eu só falar uma coisa sobre essas mensagens, Mariana, que a gente faz uma divisão no curso, pessoal, que a Mariana fica mais responsável pela essa questão, vamos dizer, burocrática do curso, e eu fico mais voltado para essa questão de correção. Então, se vocês quiserem falar alguma coisa comigo, mais dentro das atividades mesmo, que é onde eu acesso. Miriam tá dando uma microfonia agora no seu áudio. Acho que você tá com 2 áudios abertos, né? Fecha os microfones aí, pessoal. Eu desativei o som aqui da Miriam temporariamente, porque eu acho, Miriam, que você deve estar com o celular e o computador, né, ligado. Então, você tem que desativar o áudio de um para não dar essa microfonia. Como o Felipe falou, né? Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode entrar em contato comigo para falar com o Felipe ou com a Luciana. Sou eu que tenho contato mais direto nessa parte mesmo de administrativa. Inclusive, sou eu que lanço as notas, sou eu que faço essa parte. O Felipe é a parte mesmo da consultoria, da revisão das atividades, tá bom? Como tem muitas atividades para revisar, então eu fico mais focado na questão das atividades mesmo. E deixo essa parte mais para a Mariana. Tá? Então, se vocês tiverem alguma dúvida, vai direto na Mariana. Aí, qualquer coisa, se ela precisar, ela entra em contato comigo, tá bom? Inclusive, a gente tem um grupo, né? Então, assim, as dúvidas normalmente são trabalhadas coletivamente, né? Tem, claro, as questões de plataforma, a Luciana, que é mais focada nessa parte. Mas tem algumas questões de audiodescrição, normalmente a gente, né, as dúvidas mais cabeludas, a gente leva para o grupo e a gente discute coletivamente, tá? Isso, exatamente. A respeito da nota, tá? Nosso curso quem tira mais de 6, né, pode ser aprovado. Acho que é da Miriam. Oi, Miriam. Estou ouvindo, pode falar. Oi, meu Deus, consegui. Boa noite. Boa noite. Eu sou a Miriana, como eu vi, vocês estão vendo aqui, estou mó luta para pagar aqui, mas cheguei. Consegui chegar agora do serviço, né? E, professor, eu vou consertar. Eu posso consertar de novo? Sim. Tá com eco? Eu coloquei aguardo a revisão, porque eu estou aguardando. Ah, tá. Então, eu vou fazer de novo. Pode deixar. Pode fazer. Agora Você faz até eu colocar o concluído. Quando eu colocar o concluído, é porque fechou a atividade. Tá ótimo. Então, não só para você, como para todos. Eu observei como o senhor falou para fazer, então eu vou fazer do seu jeito. Do jeito, né, que é para ser feito.
Na Pode deixar. verdade, a consultoria, ela sugere algumas alterações, isso é até importante você ter falado, Miriam, mas vocês não têm que concordar com tudo que o consultor coloca. Vocês têm que ter esse pensamento crítico também. Né? Vocês podem chegar e falar, não, eu não concordo, eu acho que tem que ser da tal forma. E tem que justificar, claro. Né? Então, tem que ter uma justificativa. É um diálogo, né? Tem que haver esse diálogo. Não é só, tudo que o consultor colocou, eu vou lá e ajusto e faço do jeito que ele quer. Não, não é assim. É um diálogo. Por isso que eu sempre coloco assim, sugiro que você faça tal coisa. Estou impondo, sugerindo, né? Como eu não tenho muita experiência, né, nesse curso assim, então, para mim, eu vou seguindo. Depois que eu achar que tiver assim, alguma dúvida, eu concordo com o senhor. Isso aí, tá ótimo. Perfeito. Só concluindo, a Luciana pode até mostrar, né? Nós temos uma aba notas, onde vocês podem acompanhar as notas de vocês. A nossa média é 6, tá? Quem não tiver média maior do que 6 não vai ser aprovado no curso. A minha visualização é diferente. Não consigo mostrar. Você pode ter uma visualização individual, tá? Cada um tem acesso à sua nota. A respeito dos documentos para certificação, vocês podem conferir no edital, tá? Na nossa plataforma tem esse espaço, tá? Do edital, que vocês conferem quais são os documentos, tá? A forma de envio, e o prazo começa dia 22 de outubro, tá? E vai até o final do curso, que é mais ou menos dia 4 de dezembro. Então, vocês podem enviar os documentos para certificação nesse prazo. O e-mail, né, para qualquer dúvida a respeito dessa parte mais administrativa, né, do curso, é a secretaria, é o e-mail da secretaria, eu posso colocar aqui no fórum e posso no chat, também posso colocar lá depois no fórum de dúvidas, tá? O e-mailzinho da Secretaria de Extensão, se vocês tiverem dúvidas sobre certificação, essas questões a Luciana já colocou, tá? São sanadas pela Secretaria da Extensão. Eu acho que essas questões, eu acho que eu já pontuei tudo. Já falei de seminário, já falei dos fórum de dúvidas. A gente pode só abrir se alguém tiver mais alguma dúvida, alguma questão. A gente tenta também, né, que os nossos encontros síncronos fechem em 1 hora. A gente sabe que todo mundo tem aí seus compromissos, então a gente também reduziu o número de encontros síncronos, que antes era quinzenal, agora é mensal. Então, se vocês puderem anotar na agenda de vocês e reservar, é sempre muito bom. Hoje é aquele de apresentação, né, que acabou ficando mais um tempo aí de informação administrativa, mas os próximos acabam que as dúvidas e as discussões, elas são muito ricas. Então, aproveitem para participar, tá? E aí eu queria saber se alguém tem mais alguma dúvida, alguma sugestão, para a gente concluir o encontro de hoje. Lu, eu acho que o Felipe está sem ler o chat, né? Tem um comentário aqui para ele. Sim, ele desabilitou. Então, é legal a gente fazer a leitura, né? O Euseni, Felipe, fez esse comentário. Falou muito, muito bacana, professor Felipe, a forma como você faz as correções. O interessante é que vamos criando a descrição e imaginando que o outro vai pensando sobre o que dizemos. Tá? Um elogio aí do Euseni. É isso aí, é bem isso. A gente tem que se colocar nesse lugar mesmo, né? O que eu estou escrevendo está sendo inteligível para outra pessoa, né? Por isso que a gente sempre reforça, leia em voz alta o seu roteiro, grave, pega o WhatsApp, o grupo do Eu Sozinho. Agora no WhatsApp dá para mandar mensagem para você mesmo, né? Você vai lá, manda mensagem para você mesmo e grava o áudio do roteiro, lendo em voz alta. É muito diferente. Quando a gente dá o play lá para ouvir, você fala, gente, eu escrevi isso, tá tão estranho. Isso acontece muito, sabe? Porque a gente escreve e parece que tá tudo ok. Quando a gente ouve, a gente fala, gente, isso não tá legal, vou ter que trocar essa palavra. Então é um ótimo exercício, é uma ótima dica aí para você.
A gente pega as cacofonias, né? Sim. Aquela falta de E sincronia. tem palavra que escrita ela funciona, mas na hora que você lê, na hora que você põe na boca, não funciona. Dá um som estranho, não fica legal. Então é bacana. Sibilados e outros Exatamente. Então é problemas. legal fazer esse exercício. Isso é uma dica de milhões, né? Vanessa levantou a mão. Vamos lá, Vanessa. Oi, eu. Oi, boa noite. Boa Boa noite. noite. Eu sou a Vanessa. Só para falar uma experiência minha, né? Eu tenho alunos com deficiência visual. E aí, por isso, né, que eu estou nesse curso, né? Eu tenho hoje um aluno cego, ano que vem, perspectiva de ter 3 alunos cegos, né? Então, há muitos anos eu tenho aluno cego todos os anos. E aí eu estava fazendo uma adaptação de genética, azinho. Sim. E aí eu falei, adaptei os exercícios, deixa eu colocar aqui no leitor para ver, né, o que vai acontecer. E ele lê tudo lá. Olha só. E aí não fazia o mínimo sentido, porque era B. Aí eu fui, tá bom, entendi. Então, a partir desse momento, eu passei a escrever azinho, Azinho. bezinho, porque o leitor ele precisa disso. E para mim era muito lógico que ele ia ler a letra maiúscula, só que não. Exatamente. É muito bom esse seu exemplo, muito bom mesmo, né? A gente também indica, né, a instalação do leitor de telas para você ouvir como que a pessoa vai ouvir aquilo, né? Às vezes a gente coloca lá, por exemplo, primeiro seminário, sei lá do quê. Às vezes coloca em algarismo romano. Aquilo não vai ser lido da forma correta. Vai ser lido I seminário, né? O terceiro seminário, I seminário. Então, escreva por extenso, né? Então, você, quando ativa o leitor de tela, você consegue entender como que aquela pessoa vai ter acesso àquele conteúdo, né? O primeiro, né, a bolinha lá do primeiro é grau. Grau. Gente, que grau é esse quando eu fiz? É isso. Então, viu como que é bacana essa experiência, né? Funciona e funciona mesmo. Hoje eu estava ouvindo um material, né, trabalhar, aproveito muito isso também, né, o recurso o software Ledor para ir ouvindo PDF. Sim. E eu achei curioso, ele leu o 1 entre parênteses, o 2, o 3, o 4 ele leu normal, 2, 3, mas o 1 a leitora fez como se fosse... Isso acontece. Isso acontece. Eu ri tanto, eu falei, Tem gente, palavras emocionada que ela. tem palavras que acontecem isso. Esticam uma sílaba assim, né? Muito interessante. Uhum. Software Ledor é bem interessante utilizar. Tem umas especificidades. Né? Para testar. Gente, mais alguma dúvida, alguma sugestão? Não? Então a gente vai encerrando por aqui. Boa noite a todos. Muito obrigada pela participação. E bons estudos. E se tiverem dúvidas, recorram ao fórum de dúvidas que a gente está lá à disposição. Tá bom? Obrigada e boa noite. Obrigado, pessoal. Boa noite. Até o próximo. Até a Tchau, próxima. gente. Boa noite. Tchau, gente. Tchau, boa noite.